retórica, entusiasmo, como é hoje. Com relação a esses usos, onde é que nós encontramos uma resposta um pouco mais adequada? Duarte Nunes Leão, lá em 1576, no século XVI, ele vai dizer: o H não é letra mais que na figura. Junto a letras é uma aspiração ou assopro. As gramáticas, como do próprio Eduardo Carlos Pereira e do Ismael Coutinho, a gramática histórica do Ismael Coutinho, colocam o H não como letra, mas como símbolo etimológico. Obviamente, aí é um desafio, e tanto no português atual, quando você ensina nas séries iniciais vogais A, I, O, U, ou as variantes E, O, enfim, e consoantes B, C, D e etc. E aí chega o H, mas o H não tem som. E como é que você ensina? É consoante, é vogal? O que é isso? O Ismael Coutinho, na gramática histórica, ele dá uma explicação muito simples. Ele simplesmente diz: é símbolo etimológico, né? Mas o que nós percebemos aqui é que é o Duarte Leão que vai tentar nos dar uma explicação sobre isso. Então ele diz que essas palavras no século XVI apresentam aspiração, por isso elas apresentam o H dentro de sua estrutura no início, meio, final, enfim. E a outra questão é a própria etimologia. E aí tem dois exemplos que nós encontramos nesse uso do H na obra do Ismael Coutinho, nos seus poemas, formas como contraído, com H, e compreendeu. Uma das explicações, a justificativa nesse caso, é etimológica, de compreender com, da forma latina, companhia, de, e prender, prendere, que é apanhar, agarrar. Então, etimologicamente, você juntou essas duas formas e formou compreendeu, por isso você teria até então o H. Então, primeira explicação para o uso desse H, etimologia ou pseudo-etimologia. Segunda explicação, formas como Jacinto, nome de pessoa, apoteose, também com H. A explicação que o TH, nesses casos, do grego, tinha um valor de aspiração, ainda que haja uma forma etimológica aqui. A forma safira, palavra safira, de acordo com a Academia Brasileira de Direito de 1907, aprovou a reforma, e aí há uma proscrição de consoantes insonoras, como esse H, desse PH de safira. Tá? Consoantes geminadas, que é uma terceira explicação, são as consoantes geminadas. Duarte Leão, lá no século XVI, 1576, ele denota que algumas letras se dobram nas dicções por natureza das palavras, outras por derivação, outras por significação, outras por corrupção, outras por variação, outras por composição. Então, ele tenta dar alguma explicação de possibilidades por que você tinha consoantes dobradas. Aí, a citação dele, original: os grupos consonantais são formados pelo contato de consoantes no corpo do vocábulo, quer pertençam à mesma sílaba, quer não. Quanto à posição, pode ser iniciais e mediais. Quanto à procedência e composição, divide-se em latinos, românicos, próprios, homogêneos e heterogêneos. E aí ele vai dar toda a descrição desses grupos rapidamente. Grupos homogêneos, de acordo com o Leão, esses vocábulos têm o L dobrado por natureza da palavra, não tem uma regra específica. Então, ali, aquele, estrela, cabelo, ele, dois L's ali. Então, ele diz que não há uma razão, uma regra geral, apenas da natureza. Grupos homônimos com F, por exemplo, a palavra efeito com dois F's. Diz que se dá pela forma composta, porque você tem o ex etimológico, para formar a palavra efeito, em palavras que começam em seguida dessa forma
anterior preposicional com F. Por exemplo, suficiente. Você tem a preposição sub, mais a palavra seguinte, começada por F, o Duarte Leão vai dizer que vai ficar com 2 Fs. E isso se perde sincronicamente, pensando no português atual. Terceira, grupos homônimos com C. Por exemplo, sucediam, com 2 Cs. Todos os verbos que começam com C se compuseram com essas preposições ob, sub e os descendentes. No caso, acesso, a palavra acesso, com 2 Cs, dobram-se os verbos que começam na letra C por causa da composição com a preposição ad. 4. Homônimos com P, por exemplo, apareceu, com 2 P's. Dobram-se os verbos compostos, tendo P no princípio, se compuseram com as preposições ab, ob, sub. Então, apareceu, etimologicamente, você tinha uma preposição ab, tá? Por isso vai ficar com 2 P's. 5. Grupos homônimos com T, como atenção, até então escrito com 2 T's. Ele diz que não há uma regra para essa dobra do T. 6. Heterônimos, grupos PT, CT, C cedilha, dá-se muitas vezes a vocalização do primeiro elemento. Escultural, então você tem um P ali formando P, depois o T. E assim por diante. Quando nós vamos, Duarte Leão nos dá uma explicação para o que nós encontramos aqui. Então, para tentar entender esse processo do uso do H, você tem o hiato, você tem a etimologia, você tem as consoantes dobradas e você tem a aspiração. Bechara, quando ele trata do H, ele diz exatamente assim: essa letra não é propriamente uma consoante, mas um símbolo que, em razão da etimologia da tradição, permanece escrita em nosso idioma, formando fonemas palatais, é o caso que ele permanece, como CH, NH e LH. A etimologia, segundo Bechara, não justifica esse uso do H atual em outros casos. Tá? Bechara chama os grupos heterogêneos de consoantes mudas e diz, fala do Bechara, conservam-se as consoantes nos casos que são invariavelmente proferidas nas pronúncias cultas da língua: compacto, convicção, ficção, adepto, apto, entre outras. Da pronúncia culta admite essa forma, então entende-se que essa forma deve permanecer. Bechara ainda diz assim: casos de não pronunciação foram extintos, exceto o S, como na palavra descer, nascer, que no dialeto carioca é muito comum você encontrar descer, nascer, essa chamada hipercorreção, é muito comum no dialeto do Rio de Janeiro. Tá? E as chamadas consoantes geminadas, Bechara nos diz que apenas 2 casos permaneceram em português, o RR e o SS. Então, em termos de conclusão, para deixar talvez vocês interessados ou não, eu devia ter passado aqui os exemplos, os consoantes geminados, grupos homônimos, que eu citei há pouco, eu esqueci de passar, L, então L dobrado, Leão diz que a questão não tem a natureza específica, homônimos, F dobrado aqui, por causa da etimologia, ex, que é a forma de preposição antes, suficiente, é a preposição anterior, e a palavra seguinte começa com F. Grupo 3, C, os homônimos C, você tem aqui a forma, e a preposição anterior, no caso, sub, de sucederam, por isso vai ficar com 2 Cs. Grupo 4, P, de apareceu, por exemplo, você tem um P no princípio e a preposição que rege a anterior, por isso ficaria com 2 P's. Eu devia ter mostrado, eu acabei não passando o slide. T, de atenção, que aí ele não dá uma explicação razoável para isso. 6,
PT, CT, C cedilha. Nesse caso, você tem formas como escultural, que você diz que é a vocalização do primeiro elemento, direções, escultural, distintamente, etc. Tá? Então, a ortografia em Bechara, conforme eu comentei, o uso do H, ele diz que é apenas uma questão etimológica. Consoantes heterogêneas são essas que continuam sendo pronunciadas, geminadas em português, ele diz que é apenas o RR e o SS. Então, para encerrar, gente, e abrir para possíveis perguntas, nós ainda temos alguns minutos, todo esse trabalho foi feito, então, a partir da historiografia, fazendo levantamentos da ortografia, morfologia, sintaxe, ainda não da semântica, mas esse levantamento a partir de 2 gramáticos, Eduardo Carlos Pereira e Evanildo Bechara. Gostaria de agradecer a vocês pela paciência, já que é um assunto não tão empolgante quanto outros, mas que faz parte aí da nossa formação, no sentido de entender como era a língua e comparando com o modelo atual. Agradecer ao professor Miguel, mestre aí de longa data, que eu aprendo muito com ele, ele desaprende comigo, né? Agradecer ao João, está aí começando aí seus estudos, veio da área de História e está se metendo com gramática histórica. Zé Pereira, por proporcionar mais um evento, Zé Pereira que eu conheço desde 93, e a gente vai continuar mais tempo aí fazendo bagunça, tá bom? Gente, então gostaria de abrir para as perguntas, possíveis perguntas, para passarmos para a próxima sessão. É o seguinte, o nosso programa de mestrado passou por uma mudança, algumas disciplinas aumentaram a sua carga horária, você teve o acréscimo de divisão de linhas de pesquisa, e nós acrescentamos, entre outras, a disciplina de historiografia linguística. Então, todo esse processo que vocês viram aqui de forma absolutamente breve e tediosa, mas vocês viram de forma rápida o que é a historiografia, essa coisa da evolução, mudança, comparação da língua e etc., etc., nós acrescentamos como uma disciplina do mestrado, que tem 2 pessoas que vão ministrar, ou o Miguel ou eu, e nós vamos trabalhar mostrando como a língua era num determinado momento, fazendo a comparação, como é que ela foi evoluindo na gramática histórica e na historiografia. Então, tem gente que tem interesse por isso, tem gente que gosta de gramática normativa, tem gente que não gosta tanto. Então, para suprir essa demanda, nós conseguimos acrescentar essa disciplina que a gente deve oferecer uma vez por ano no mestrado. Curiosamente, esse anseio por um saber, digamos, mais normativo, e se manifestou de forma muito intensa na aula inaugural que o professor Dionísio da Silva esteve aqui, falando sobre etimologia, e surgiram alguns questionamentos muito interessantes, porque há uma noção de alguns professores, não necessariamente daqui, mas meio geral, que a gente encontra nas universidades, gramática normativa morreu, esquece isso, vamos trabalhar apenas com as variantes, gramática com a linguística, uma visão meio distorcida do que vem a ser a linguística. Então, o professor Dionísio trouxe um questionamento nesse sentido, do uso normativo da língua, sem desconsiderar as outras formas, obviamente. Inclusive, uma pessoa mandou um e-mail para a auditoria do MEC, e essa pessoa fazia esse questionamento de forma muito interessante, como é que é essa coisa de você vai para a universidade, você tem uma expectativa de um ensino normativo e você tem outras coisas. E aí, apesar de todas as polêmicas, a resposta encaminhada do MEC dizia que se a pessoa se sente prejudicada por não ter determinado modelo que está contratado, poderia, inclusive, acionar a justiça sobre isso. Olha que coisa interessante, eu nunca imaginei esse tipo de resposta. Mas o que parece estar acontecendo? Quando se cobra essa necessidade de um ensino mais normativo,
As pessoas estão sentindo falta disso. Obviamente, meu trabalho é linguístico, trabalho com língua indígena, com gramática gerativa, etc., etc., mas sem desconsiderar o modelo normativo. Então, essa própria resposta do MEC foi uma resposta meio assustadora e interessante, provocativa, porque as pessoas precisam conhecer a linguística, obviamente, mas sem desconsiderar o modelo normativo e vice-versa. Quantas pessoas eu encontro por aí dizendo assim, eu vou para a linguística porque é mais fácil, ou seja, parece que não entendeu nada do que vem a ser a linguística. Isso gente que está, inclusive, na pós. Vou fazer sócio porque vale tudo. Também não entendeu nada do que é linguística. Vamos começar tudo de novo. Linguística, ciência que estuda a linguagem, etc., etc. Tá? Então, a proposta dessa disciplina, professor José Pereira, é acrescentar esse saber, digamos, um pouco mais normativo, que faz parte também da formação dos nossos alunos. Privilegiar isso, além, sem desmerecer de modo nenhum, esse conhecimento linguístico, científico também. Tá? Professor Miguel? Também, pessoal, acho que outra coisa importante, né, acho que, além da historiografia linguística, né, então uma nova disciplina também no mestrado, que é a gramática histórica. Né? Então, a gramática histórica, de fato, ela vem, não diria assim totalmente resgatar, mas eu acho que vem para sedimentar ainda mais o conhecimento da língua, porque não se fazer professor, né, o estudioso da língua, desconhecendo esse aspecto diacrônico é cruel. Né? Saber, quer dizer, trabalhar com a língua portuguesa, desconhecendo a sua caminhada histórica diacrônica, diacrônica do ponto de vista da gramática, então fica difícil, né, pessoal? Então, por isso, sentiu-se essa necessidade de ampliar aí, aprofundar, na verdade, ou melhor, não esquecer, não é, essa esse aprofundamento que, para o professor de língua. Né? Então, como vamos trabalhar com língua portuguesa, falar sobre a língua portuguesa sem desconhecendo as suas raízes, então fica difícil. Não se faz professor, sinceramente, de português e desconhecendo essa história. Ela é fundamental, então por isso foi se criou a disciplina gramática histórica. Então era isso. Só um comentário, professor Zé Pereira. O que chama a nossa atenção, tanto do professor Miguel como minha atenção também, é que a gramática histórica do Ismael Coutinho era utilizada no Colégio Pedro II, no ensino fundamental, e hoje nós utilizamos na universidade. Então, nesse sentido, sem entrar no mérito da questão, parece que há alguma coisa muito equivocada em termos de formação. As pessoas tinham acesso ao latim. Quando eu estive viajando na Noruega, vi as pessoas estudando latim desde o ensino fundamental até o final da universidade, uma língua que nada tem a ver com o latim, e na nossa realidade nós só temos acesso ao latim na universidade e no curso de letras, mas também não é em toda a universidade. Algumas universidades de qualidade, boas universidades brasileiras, não têm latim na graduação. Então, essas são algumas das nossas motivações. A gente espera estar no caminho certo. Talvez sim, talvez não sei. Professor Zé, sem dúvida. Obrigado, professor Zé Pereira, pelas contribuições. Mais alguém, gente, para termos... Paulo, por favor. Eu sou graduando, então estou passando por essa experiência do estudo de língua, vamos dizer agora, dentro da universidade. Foi feita essa modificação ao nível do mestrado, de colocar historiografia linguística e gramática histórica. Mas e se a gente começar a pensar nisso para a graduação? Não deixar isso no nível de pós-graduação, para que a gente possa ter esse conhecimento durante o processo que a gente está se formando como professor. Eu vou fazer um comentário, não sei se o Miguel vai ter alguma coisa nesse sentido para comentar, mas eu trabalhei muitos anos em instituições privadas,
O Zé Pereira teve em algumas dessas instituições, dando cursos, palestras, enfim, mil coisas. E uma dessas instituições que eu trabalhava, o curso de letras tinha 4 anos, é um bom curso. As outras instituições concorrentes reduziram o curso de um ano para o outro para a carga mínima, 3 anos. Ou seja, com isso, você já tem a redução de 25% do curso. Para quem tem necessidade de entrar rápido para o mercado de trabalho, é 1 ano a menos. Não estou questionando a formação, isso é outra discussão. Essa instituição, para se adequar, ela passou para 3 anos e meio o curso. Com isso, disciplinas como gramática histórica, que ela cortou. Ela tinha 2 períodos de filologia, também cortou, para se adequar. Hoje, essa mesma instituição, ela tem 3 anos, semelhante às concorrentes, com uma média por semestre de 6 a 7 disciplinas. Ela já chegou a ter 10 disciplinas por semestre durante 4 anos. Então, você tem um enxugamento, sem levar em conta algumas disciplinas que servem para vários cursos pedagógicos, que têm lá a sua função, sem dúvida, mas você tem uma otimização de recursos. Então, você não tem, por exemplo, nessas instituições, algumas dessas, uma didática específica para o curso de letras, uma didática específica para o curso de história. É uma didática que você vai juntar história, geografia, enfim, todo mundo. Então, com isso, essas coisas mais específicas, latim, filologia, história da língua, isso vai sendo colocado em segundo plano. O nosso curso de letras já tem uma carga muito acima do mínimo. Então, essas instituições trabalham com o mínimo. Se nós fôssemos trabalhar com o mínimo, seria um curso de 3 anos, com a formação precária, voltada apenas para o mercado, apenas isso, não formar gente para pensar. No projeto que o Daniel e o professor Marlon estavam envolvidos inicialmente, nós tínhamos mais disciplinas, mas aí precisou sofrer uma redução para adequação de custos e tudo mais. Então, nesse sentido, o que nós conseguimos avançar, até bem pouco tempo, nós tínhamos um latim, agora temos dois semestres de latim, 2 disciplinas de latim. Isso a gente conseguiu avançar. A gente espera, não sei se vai ser tão fácil assim, ter gramática histórica. A gente tem um pouquinho no português 1, mas o ideal seria realmente dividir, ter a filologia, etc., mas não é tão simples assim. Por quê? Nós já estamos muito acima do mínimo. E aí, enquanto a instituição privada, por exemplo, trabalha com 3 anos, um mínimo de disciplinas, então também há essa necessidade do que é possível avançar. É um desejo que eu tenho, Miguel tem, a gente está quase fazendo dupla sertaneja, Miguel e Nathaniel, né, para trabalhar com gramática histórica, só sobrou a gente, os últimos dos moicanos, mas não é puro sadismo, não é puxar sardinha para o nosso lado, que eu podia ficar feliz da vida na linguística, é porque nós enxergamos uma necessidade nesse sentido, para entender e explicar algumas coisas. Não é tudo, obviamente, não vai salvar a pátria, não é uma coisa messiânica, mas a gente entende que colabora um pouquinho. Miguel? Então, de fato, pessoal, então o sonho, né, talvez não é só a nível local, né, mas nacional, né? Eu penso que a nível nacional, né, quer dizer, a tendência é ter um projeto pedagógico, né, para os cursos de letras que realmente assim foque, né, mesmo dentro das pedagógicas, que elas foquem mais para o ensino da língua especificamente, né, quer dizer, e com certeza, né, então acho que é importante se pensar mesmo em ter disciplinas assim que, né, mais focada, mais dentro daquele eixo duro propriamente dito. Então, né, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, né? E é importante, sim, imagina, estudar esses aspectos da língua internos, que ela seja visto de maneira assim, né? Eu até tenho um artigo já publicado a respeito, né? Que se tenha realmente, se estude esses elementos internos
quer do ponto de vista sincrônico, quer do ponto de vista diacrônico. Se deixa só sincrônico e esquece o diacrônico, né, fica capenga, né? Fica a formação capenga. Então, essa é a ideia de ter mesmo, né, uma formação aí linguística, né, bem, enfim, fundamentada, né? Então, e obviamente que o latim é prescindível, não é? Na base dos estudos da língua, né? Então não tem como, né? É importantíssimo, né? Então, quanto mais latim, com certeza, melhor para a formação do professor de letras, né? Mas a gente vem lutando para isso, né, pessoal? Então, era isso da minha parte. Mais alguma coisa? Né? Obrigado. Gente, precisamos encerrar. O professor Zé Pereira já está aqui. Quero agradecer a presença de vocês. Então, passar aqui para o professor Zé Pereira. Gente, muito obrigado.